Não dá mais. Me desculpa, assim, não dá mais. Ou o Brasil tira Alexandre de Moraes do STF, ou o Brasil não vai sobreviver. Esse cara está decidido a transformar o nosso país em algo pior que uma Venezuela. Isso tem que acabar. O impeachment nunca foi tão importante, o impeachment do ministro do STF como é agora. Últimos capítulos da novela em que o vilão está ali se debatendo, ele não tem mais alternativa, a única alternativa que ele tem é atacar. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Eduardo Bolsonaro intensificou condutas ilícitas, diz Moraes. Ministro mandou anexar postagens de Eduardo a inquérito. É isso mesmo. Moraes afirmou que Eduardo Bolsonaro intensificou condutas ilícitas nos últimos dias por meio de diversas postagens e ataques ao Supremo Tribunal Federal nas redes sociais. A avaliação foi feita em despacho neste sábado, no qual o magistrado determinou que sejam anexadas ao inquérito que investiga Eduardo links de postagens em entrevista realizadas pelo parlamentar. Veja o vídeo e entenda. Eu vou fazer esse vídeo aqui com muita seriedade, até porque se eu rir, eu vou preso. Hoje no Brasil é assim, né? A piada é criminosa. Vocês todos viram que hoje Alexandre de Moraes já deu mais uma canetada, né? Cutucaram ele ontem e obviamente ele acordou hoje precisando mostrar que ele é que manda na porra toda. Ele soltou um despacho para incluir alguns documentos nesse inquérito que investiga o Eduardo Bolsonaro por supostamente estar atacando a soberania nacional. É engraçado, né? Trocaram o nome democracia por soberania. Saiu na imprensa, por exemplo, aqui no G1, Moraes diz que Eduardo Bolsonaro intensificou condutas ilícitas com postagens e ataques ao STF em redes sociais nos últimos dias. Bom, o Bolsonaro tem dado várias entrevistas, tem postado vários vídeos, vários textos, principalmente depois que essa injustiça aconteceu com o pai dele, como qualquer filho sairia em defesa do pai. Então Eduardo Bolsonaro saiu em defesa do pai dele. Só que aí você dá uma olhada no despacho, e aqui é que a coisa fica muito esquisita. Esse é o despacho do ministro Alexandre de Moraes para o inquérito 4995, que é um inquérito que investiga o Eduardo Bolsonaro por estar atacando a soberania brasileira. E aí você chega nessa parte aqui, ó. Vamos lá. O investigado Eduardo Nantes Bolsonaro intensificou as condutas ilícitas objeto dessa investigação por meio de diversas postagens e ataques ao Supremo Tribunal Federal. Aí, o Alexandre de Moraes colocou 2 exemplos de links de postagens, foram só 2. Esse daqui é a nota à imprensa que Eduardo Bolsonaro soltou. Tem nada de criminoso nela, só mostrando a sua indignação pelo fato do pai dele estar sendo perseguido e agora está tendo que usar a tornozeleira. Esse daqui é um link. Esse aqui é um link no X do Alexandre. Não pode rir, cara. Isso é sério. E eu quero mostrar para vocês o que tem nessa postagem. É isso aqui, ó. Talvez o Moraes não sabe se o Felipe Martins foi ou não aos Estados Unidos, mas agora todo mundo sabe que Moraes não foi. E colocou essa imagem aqui. A frase é essa, não há nenhum ataque, ó. Vamos olhar a frase aqui. Talvez o Moraes não sabe se o Felipe Martins foi ou não aos Estados Unidos, mas agora todo mundo sabe que Moraes não vai. Não tem nenhum ataque aqui, absolutamente zero. E colocou essa imagem, que é uma imagem que todo mundo já conhece, do Alexandre de Moraes, com a orelhas do Mickey. O Alexandre de Moraes pegou essa postagem, o link dessa postagem, anexou ao despacho, que é esse daqui, ó, como se isso fosse um ataque à soberania nacional. Condutas e objetos dessas investigações por meio de diversas postagens e ataque ao Supremo Tribunal Federal. Peraí. Criticaram... Essa daqui não é nem crítica. Ele nem criticou, na verdade. Ele fez uma piada. E o Alexandre de Moraes foi lá e acrescentou no inquérito. Queridos amigos do Brasil, em posições de liderança. Alcolumbre, Mota, líderes do setor produtivo, do setor agrícola.
Não dá mais. Me desculpa, assim, não dá mais. Ou o Brasil tira Alexandre de Moraes do STF, ou o Brasil não vai sobreviver. Esse cara está decidido a transformar o nosso país em algo pior que uma Venezuela. Isso tem que acabar. Um impeachment nunca foi tão importante o impeachment do ministro do STF como é agora. Ele acrescentou um post de uma piada como se fosse um ataque ao Supremo Tribunal Federal. Críticas ao Supremo Tribunal Federal agora são crimes à soberania. Vocês não podem deixar isso acontecer. O Brasil tem que parar. Eu estou vendo já, começando em vários lugares do país, eu vou fazer isso aqui em Goiânia, eu já fiz na semana passada, vou começar a fazer, vou acelerar. Bolsões de pessoas indo para as ruas fazendo buzinaço, distribuindo adesivo, distribuindo flyer, chamando a população para mobilizar. É um movimento movimento Reage Brasil. Está na hora de reagir. Já são 2 anos e meio desde o 8 de janeiro, onde ele cometeu aquele absurdo de prender pessoas inocentes. Agora está na hora da gente reagir. E nós somos maioria. Em breve nós vamos ter uma mega manifestação para o Brasil inteiro. Tá? Vai ter na Paulista, mas essa vez pode fazer onde vocês quiserem. Nós vamos soltar as datas em breve. E dessa vez, gente, a gente tem tudo para virar o jogo. Basta colocar milhões de pessoas nas ruas. Sem querer ou querendo, o UOL entrega possível crime de responsabilidade do ministro Luiz Roberto Barroso do STF. É isso mesmo. Ao desmentir a informação de que Lula, filha de Barroso, não mora mais nos Estados Unidos, acabou cometendo um deslize. Veja na matéria do portal. Hoje Lula mora no Brasil, trabalha no escritório do pai, no Rio de Janeiro, e é doutorada em Direito Constitucional na Universidade de São Paulo. Trabalha no escritório do pai. Aí está a questão. Veja o que disse o advogado e especialista André Marcília no X. Abre aspas. O UOL, ao desmentir que filha de Barroso mora nos Estados Unidos, comete um deslize e afirma que ela trabalha no escritório do pai. Juiz não pode exercer a advocacia. Artigo 28 do Estatuto da OAB. Muito menos ser dono de escritório. Artigo 36 da Lei Orgânica da Magistratura. Fecha aspas. Ou seja, Barroso foi pego literalmente no pulo. Além da filha de Barroso que perdeu o visto americano, as esposas dos magistrados também podem ser sancionadas com a Lei Magnitsky. Veja o vídeo. O governo dos Estados Unidos decidiu suspender o visto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e da esposa dele, a advogada Viviane Bassi. De acordo com autoridades americanas, Viviane comandaria um escritório de advocacia que teria sido impulsionado pela atuação de Moraes no STF. Por isso, além da perda do visto, a Casa Branca avalia impor sanções financeiras à advogada, por considerar que boa parte da renda do casal teria ligação com a atividade dela. O Washington também estuda aplicar medidas semelhantes a outras esposas de ministros do Supremo que atuam no meio jurídico. Segundo a coluna do Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, estão na mira as mulheres dos ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. O anúncio oficial foi feito pelo secretário de Estado Marco Rubio. Ele publicou nas redes sociais que a revogação dos vistos teria efeito imediato. Segundo Rubio, a atuação de Moraes contra Jair Bolsonaro representaria uma perseguição política, com impactos também para os Estados Unidos. Apesar da pressão, ministros do Supremo, ouvidos pela imprensa, afirmam que não pretendem mudar sua conduta por conta da reação norte-americana. A questão tarifária, eu vejo isso como um início protocolar de um conflito muito maior que os Estados Unidos está preparado a travar e que o governo e que o Brasil não tem nenhuma chance de vencer, tá? Então é um início protocolar. Eu fico imaginando se eu fosse o Trump, como é que eu iniciaria desencadearia esses incentivos que eu quero criar para que haja uma mudança de regime, que o Brasil deixe de ser inimigo dos Estados Unidos e passe a voltar a ser rival. Eu não iniciaria com a Lei Magnitsky, que eu acho que era o que almejava, e eu gostaria de ver isso também, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, todos os ativistas que se mobilizaram até o momento, eles queriam ver a Lei Magnitsky sendo empregada aqui no Brasil,
exatamente para nos dar essa chance de ter um Estado de Direito, separação de poderes e tudo mais, ter liberdade e não ficar na mão de um tirano violando nossa Constituição. Então, eu acho que esse que era o intento. Mas, do ponto de vista protocolar, de Rules of Engagement dos Estados Unidos, eles não poderiam começar com isso. Porque isso aí sim você pode até argumentar que é uma violação de soberania, né? Aí sim você pode até falar, olha, está interferindo em uma pessoa que dos três poderes do Brasil, de uma maneira direta, né, unilateral. Então, aí sim você pode fazer essa argumentação. Mas ele não fez isso. Ele começou com uma medida interna dos Estados Unidos. Falou assim, olha, os Estados Unidos não quer mais dar recursos e economia para um país inimigo. Começou por aí. Mas ele sabe que o governo brasileiro e essa junta não vai habitar. Eles vão escalar isso até chegar nas sanções. Eu vou citar um exemplo aqui que eu conheço muito bem, que eu me lembro que eu estava observando isso no final dos anos 80, início dos anos 90, que foi a questão do Panamá, com Noriega. E eles já sabiam que Noriega era um ditador, narcotraficante, ex-CIA, e já estavam se tornou tudo, um narco-estado, uma ditadura, indo para o lado comunista também. Então, como fazer uma intervenção com ele? Foi crescente, demorou 4 anos as intervenções até chegar numa ação bélica. E como é que começaram? Começou assim também, com sanções e uma conversa leve, até ver que o governo de fato não obedece, não reage da maneira que os Estados Unidos quer que vê reagir. E aí chega ao ponto, olha, vocês são inimigos, não podem ser inimigos porque vocês comandam o canal do Panamá, que estrategicamente é importante para os Estados Unidos, e não vamos deixar isso na mão de um grupo completamente, uma gangue de criminosos. E aí fizeram uma intervenção militar. E não prenderam só o Noriega, não, tá? Prenderam mais de 150 pessoas. Então, só para deixar claro aí do que estamos falando aqui. No caso do Brasil, pode ser todo. Claro que pode. O Brasil, quando entra nessa faixa de inimizade, e ainda existe um grau de amizade entre Brasil e Estados Unidos que é social, que não é político, não é econômico. A população norte-americana gosta do brasileiro, o brasileiro gosta do norte-americano. Mas isso também pode mudar. Isso também pode mudar. De repente, se essa coisa se enraizar demais, isso também pode mudar. Fazer uma campanha muito grande contra o brasileiro, o que significa o Brasil e tal, para mobilizar a opinião pública, dar apoios cada vez maiores, a intervenção cada vez maiores. Isso é possível, a gente sabe que é manipulável. Então, é por isso que a gente tem que evitar isso agora com o impeachment dessa personalidade que está na presidência hoje, tá? Então, Nunca por isso que eu digo... Nunca deveria ter voltado, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem aqui um mapa do que está acontecendo, muito bem desenhado pelo deputado e também por todos nós aqui nesse debate hoje. Aliás, a gente vem desenhando isso já há alguns dias, mostrando que não é uma questão apenas tarifária, comercial, não é uma questão exclusiva, né, do que o Jair Bolsonaro está passando, até porque o que ele está passando está dentro de um contexto muito maior, está inserido num contexto muito mais amplo. É um contexto de restrição das liberdades, é um contexto de censuras, é um contexto de prisões arbitrárias, de pessoas inocentes, é um contexto de atropelo ao devido processo legal, é de usurpação de competências de outros poderes, é um contexto de arbítrio absoluto do Supremo, é um contexto de uma ditadura. E aí, essa é a questão que as pessoas precisam ter claro. Aí está lá o sujeito lá, um é mais alienado, o outro é menos assim. Gente, na ditadura militar, no regime militar, tem muita gente que viveu a sua vida sem ser incomodada, sem ter problema nenhum. As pessoas levam a sua vida. Quem é que sofre? Quem está no debate público, quem é crítico ao processo. Ou você se alinha ao regime, como acontece hoje com a TV paraestatal, com seus jornalistas, com vários jornalões, né? velha imprensa, com OAB, com associações de classe. O que você tem? Todo mundo
fazendo assim para o nosso STF, que é quem governa efetivamente. Foi o STF, como já disse Gilmar Mendes, não estou inventando, é o STF que tira o Lula da cadeia e coloca na presidência. Então, é um contexto muito maior. Agora, esse contexto até então podia incomodar. Você tinha um outro governo, né? O próprio Barroso foi lá pedir ajuda do Biden, aquela coisa toda. Ah, tudo bem, a questão interna do... Só que é o seguinte, as coisas vão acontecendo. Aí o Brasil vai ficando, né? Bota o Lula de volta, junto com o STF, com tudo, né? Com a STF com tudo. E aí começa a fazer essa movimentação de se alinhar ao eixo autocrático, se alinhar aos inimigos dos Estados Unidos. Aí a coisa muda de figura, porque os caras olham assim e falam assim, pô, peraí, eu deixei você brincar no meu quintal aqui até agora. Agora você está atacando o quê? A minha moeda? Você está atacando as minhas políticas? A minha política externa? Você está o quê? Se metendo no meu business? Você está se alinhando a esse eixo autocrático que quer mudar tudo e eu estou nesse combate aqui. Você o quê? Está querendo ser um satélite da China no meu quintal? A minha sensação é que a gente está naqueles últimos capítulos da novela em que o vilão está ali se debatendo, ele não tem mais alternativa, a única alternativa que ele tem é atacar, É aquela velha história que tem naquele livro, né, do Sun Tzu, Arte da Guerra. Você nunca deve, né? Nesse caso, eu tenho dúvidas se não deve se deixar uma alternativa para Alexandre de Moraes, essa alternativa até existe, que é a alternativa da anistia ampla, geral e restrita. Mas, enfim, quando o inimigo, ele diz o Sun Tzu, quando o inimigo ele não vê mais saída nem para o lado, nem para o outro, ele não tem mais para onde correr, a única coisa que resta a ele fazer é atacar o seu inimigo com todas as forças que ele tem. O poder ele não vai retroceder de forma espontânea. Então, na minha visão, eles não vão falar, exageramos, vamos retroceder aqui. Isso não vai acontecer. O que pode acontecer é a ajuda vinda de fora, é o big stick, é o porrete. É o porrete metafórico, né? É vir a pancada, as sanções, enfim, tanto coletivas como individuais, e aí sim eles voltarem para a caixinha. Mas espontaneamente, na base da conversa, isso não vai acontecer. Isso só vai acontecer na base do porrete metafórico, né? Diga-se de passagem. Agora, você estava falando aí, Adriles, sobre o fato dele não estar se sentindo desesperado. Isso aqui eu faço parte aqui de alguns poucos grupos, né? Eu não consigo ter muito tempo para grupo, eu quase não escrevo nos grupos, mas às vezes eu dou uma olhadinha para ver o que o pessoal está falando, e eu vejo muita gente sempre nesse debate. Alexandre está ou não desesperado? Alexandre está ou não angustiado? Isso aí, assim, a gente tem que reconhecer que isso é uma coisa que a gente não tem como saber, a gente só tem como especular. E a questão é a seguinte, o fato é que eles mandaram um emissário à Casa Branca para tentar resolver essa questão. Isso aí eu te falo com toda a segurança, porque isso aí o próprio Paulo Figueiredo já falou isso publicamente, e agora eu vou dizer uma coisa no ar, que eu não falei isso antes. Eu só não disse isso antes porque eu não estava autorizada a dizer. Só que como o Paulo Figueiredo já falou no ar, então agora eu posso falar. Alguns dias antes, eu soube dessa história pelo próprio Paulo Figueiredo, tá? Num almoço em Miami. Tá? Eu estava em Miami, eu, o meu noivo e o Paulo Figueiredo almoçando, né? Nós três. E nesse almoço, o Paulo Figueiredo nos contou o que aconteceu com detalhes nesse dia dentro da Casa Branca, em que esse emissário do governo, né, não se pode revelar o nome, esse emissário do governo foi à Casa Branca, bateu lá, né, com o rabinho entre as pernas, pedindo para negociar. E qual não foi a surpresa desse emissário quando ele chegou na sala, ele foi recebido na sala de reunião e chegou lá, quem estava lá dentro? Para surpresa dele estavam Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. O sujeito ficou branco, ficou verde, ficou azul, tentou ali argumentar alguma coisa, não sei o quê, sei lá, foi ouvido por 10 minutos e recebeu a seguinte resposta: muito obrigada aqui pelo seu comparecimento, tal, não estamos interessados. E foi escoltado até a porta e
se retirou. Então, assim, essa história, depois o Paulo Figueiredo contou, eu já estava sabendo disso, porque ele me contou num almoço. Então, assim, isso aconteceu. Então, para se ficar enviando emissário para tentar discutir, para tentar fazer acordo, para tentar não impor sanções, isso significa que, no mínimo, um extremo desconforto e até mesmo um certo medo já tomou conta. Senão, se eles estivessem, não vai acontecer nada, eles não mandariam emissário.